Olá, obrigado por mais uma vez estarem aqui conosco em uma outra entrevista do Smart City TV. Hoje eu tenho aqui a satisfação de entrevistar a Flávio Noronha Santos. Flávio é um engenheiro da Escola Politécnica de São Paulo, é mestre na Fundação Getúlio Vargas, certificado em diversas metodologias de gerenciamento de projetos, como COBIT, o ITIL, Scrum e PMI. O Flávio tem uma experiência muito grande de anos, né, trabalhando em gerência de projetos na área do setor privado e setor público, e com certeza a conversa com ele vai ser bastante interessante para a gente analisar a gerência de projetos em cidades inteligentes. Peço àqueles que estão entrando que façam a sua inscrição no canal, clicando no símbolo e também no sino para receber informações do Smart City TV. Flávio, prazer ter você aqui conosco, agradeço aí a sua participação e começo perguntando para você por que fazer a gerência de um projeto de cidade inteligente é tão complexo? O movimento das infraestruturas, né, até a parte do desenvolvimento dos sistemas mesmo, dos aplicativos, das integrações. Então, você tem vários aspectos que envolvem um projeto que, na verdade, você tem um programa, né, um programa que você tem para administrar, e esse programa são vários projetos que estão relacionados com esse programa. E cada projeto tem as suas características e, consequentemente, você vai usar, dentro das metodologias disponíveis, né, aquela que é mais adequada para o projeto ter um resultado, um sucesso, uma eficácia, e aí você tem que aplicar a metodologia mais adequada para essa situação. Tá. Veja, dentro das metodologias aí mais usuais, quais aquelas que você normalmente sugeriria para alguém pensar num projeto de cidade inteligente? Depende muito da característica do projeto. Se for um projeto que é linear e você tem pouca variabilidade e você tem poucas mudanças, onde você pode definir os teus recursos e as suas premissas antes do projeto começar, aí eu recomendo a metodologia tradicional, que é aquela refletida nas melhores práticas do PMBOK e do PMI. Então, é a metodologia tradicional. Se você for levar isso para o desenvolvimento, seria o desenvolvimento cascata, onde você tem as etapas completamente definidas e as mudanças de escopo são controladas sempre com uma formalidade muito grande. O seu escopo não é muito bem definido no começo, aí você vai partir para as metodologias ágeis. Então, na verdade, uma combinação entre as duas, ou até mais metodologias, seria o adequado. Então, tudo depende de cada projeto, de cada escopo. Às vezes, você pode pegar apenas um projeto dentro de um programa. Então, na verdade, esses projetos combinados de Smart City, eles normalmente exigem várias metodologias e você pega o melhor delas, né? Quando um instituto como o PMI, por exemplo, ele recomenda, na verdade são livros de melhores práticas, né? Tanto o Scrum como o PMI, como qualquer metodologia ágil, você vai pegar aquilo que a metodologia tem de melhor. Você não vai seguir exatamente como uma receita de bolo, né? Então você vai usar o seu conhecimento, pegando o que tem daquela metodologia de melhor para atender aquela necessidade específica daquele projeto ou subprojeto dentro de um programa maior de Smart City, né? Quer dizer, então você definiria aqui uma conceituação, uma implementação de uma Smart City, ela começa como um programa e esse programa é dividido em projetos individuais menores que vão ser gerenciados de acordo com sua característica, é isso? Isso, correto, exatamente. E aí você tem as equipes multidisciplinares e multifuncionais. Se for um projeto tipo, você vai usar as melhores práticas do Scrum, por exemplo, ou você tem aquele mais tradicional, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma infraestrutura ou a instalação de equipamentos num prédio, por exemplo, então você vai seguir mais a metodologia tradicional do PMBOK e do PMI. Tá certo.
Agora, me conta assim, qual é que é a grande diferença, de maneira muito simples, né? A grande diferença entre uma metodologia tradicional e uma metodologia ágil? A metodologia tradicional é aquela receita de bolo, onde você tem todos os procedimentos exatamente definidos e você define tudo no começo. Então, por exemplo, eu já sei com 90% de certeza que o meu escopo não vai mudar, é um exemplo, tá? E durante o projeto eu vou simplesmente executando aquilo que foi planejado. Então, assim, as etapas de planejamento e execução elas são bem separadas. Numa metodologia mais ágil, você não, como você tem ciclos menores de entregas, esses ciclos são gerenciados de forma mais rápida, por exemplo, de 2 a 4 semanas. No caso, no exemplo do Scrum, por exemplo, cada sprint do Scrum são de 2 a 4 semanas. Num projeto tradicional, por exemplo, você vai construir tem que construir um viaduto, por exemplo, você vai levar 3 anos e você tem as etapas perfeitamente definidas no começo. E quando você tem uma mudança de escopo, o que acontece? Essa mudança ela é controlada por ferramentas formais, né, com uma ordem de gerenciamento de mudança de escopo. No caso da metodologia ágil, não acontece isso, porque a cada sprint, a cada iteração de um projeto, você vai fazendo as revisões à medida que o projeto vai acontecendo, ou seja, o escopo não é o mais importante dentro de um projeto ágil. E no caso de um projeto tradicional, é um dos fatores mais importantes. É o que são os 3 fatores mais importantes, né? No caso de um projeto tradicional, que é custo, escopo e tempo. Então são 3 fatores que você controlando os 3 no início você tem como executar, que é diferente das metodologias ágeis, né? Bom, então, veja, estamos vendo que dentro de um projeto de cidade inteligente, ou dentro de um programa de cidade inteligente, usando as duas palavras, nós temos a parte que vai usar o tradicional e a parte que vai usar o ágil. Eu diria, vamos dizer que a parte da infraestrutura física, aquela que demanda mais obra, que demanda mais construção, ela seria vista pelo lado da metodologia tradicional. E a parte de sistemas, a parte dos eletrônicos, tal, deveriam ser vistos na parte da metodologia ágil. Agora, minha pergunta é o seguinte: você, na cidade inteligente, precisa integrar essas duas coisas, né? E você não acha que isso pode ser fonte de conflito, fazer a integração dos dois processos? Não, por isso que existe o programa, né? O programa, imagina assim, num nível mais alto, quando você tem um programa, numa hierarquia, você tem os vários projetos. E aí você tem, para fazer isso, você tem a figura do PMO, que é o Project Management Office, que é o escritório de gerenciamento de projetos. Então, muitos órgãos públicos, eles têm esse escritório de gerenciamento de projetos num departamento separado, justamente para fazer isso, para fazer essa coordenação entre os vários projetos. Então, eu participei de vários projetos da área de governo e é sempre o ponto de contato que você tem com esses órgãos públicos é justamente no escritório de gerenciamento de projetos, onde você tem todos os procedimentos, os protocolos que você tem que seguir de acordo com esse órgão maior, assim. Usando uma analogia, seria o gerente dos gerentes, entendeu? Então, cada projeto... o gerente dos gerentes, isso. Cada projeto individual tem o seu GP, né? O seu gerente de projeto. No nível mais alto, no nível acima, você tem o PMO, que é o Project Management Office, que é o escritório de gerenciamento de projetos. Então, nesse caso, esse órgão, esse departamento, o órgão do governo, ele cuida disso, cuida dessas integrações, para não dar justamente conflitos. Bom, então, deixa eu te perguntar, será que nós temos, então, esse gerente dos gerentes no nível alto, como é que isso se relaciona com os processos de governança da cidade, né? Porque tudo isso tem que estar alinhado de alguma maneira e o órgão, a princípio, o órgão alinhador, né? O órgão seria um comitê de gestão ou um comitê de governança, né? Como é que esse processo, o PMO faz parte desse órgão de governança ou é um mecanismo separado?
Não, 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 ele tem que fazer parte mesmo, ele faz parte como advisor, ele faz parte integrante disso aí, porque os objetivos do órgão, os objetivos para atender a necessidade dos serviços que você vai oferecer para os cidadãos, né, esses serviços, eles são, eles fazem parte de um grande objetivo final. Ok, ok. Perfeito. Bom, queria também te perguntar o seguinte: esses processos de você ter governança dentro você ter o PMO dentro da governança e tendo diversos níveis, não pode desencadear um problema de ciclo, porque o tradicional, em geral, deve ter um ciclo mais longo e o ágil deve ter um ciclo mais curto. Essa coordenação de ciclos não pode ser complicada? Então, mas aí a governança é que vai comandar, que vai direcionar, né? Baseado no teu objetivo estratégico do órgão para atingir, para não, justamente para não desviar do atendimento desses objetivos estratégicos, né? Do departamento ou do órgão. Porque muitas vezes isso também implica no problema de alocação de recursos, né? Correto, isso mesmo. Cada GP ele tem recursos normalmente limitados para atender, ou até internos do próprio órgão, normalmente terceirizados, que você subcontrata, e o papel dele, um dos papéis dele é justamente esse, é fazer a alocação prioritária dos recursos, tanto materiais como humanos, né? Para atender, visando sempre em linha, né? Alinhado com os objetivos estratégicos da governança. É isso mesmo, Tá correto. certo. Bom, Flávio, eu sei que você também, dentro desses projetos, você também gerenciou muitos sistemas do chamado ERP, né? Para fazer a implantação dos sistemas Uhum. gerais de gestão. E na cidade inteligente, obviamente, esses sistemas de gestão são praticamente que o coração pulsante da cidade, né? Que vai fazer que o ritmo da cidade inteligente Sim. funcione, né? Isso também entra nesse processo, né, da gestão da cidade inteligente? Sim, normalmente, quando você começa um projeto desse tipo, você faz o levantamento do que existe disponível como back-office, né, ou seja, toda a parte de suporte às características mais básicas de operação de um departamento, e verifica se esses ERPs eles estão adequados para cumprir o seu objetivo estratégico do futuro, né? Caso não estejam cumprindo, você tem que fazer os ajustes ou até desenvolver interfaces, dependendo de como esses ERPs estão implementados, né? Às vezes a empresa o órgão tem um ERP muito antigo que precisa ser modernizado ou interfaces são manuais, com sistemas satélites, aí você tem que rever toda essa parte, mas ele é muito importante, sim, você ter um ERP moderno que seja facilmente integrável, por exemplo, um aplicativo que vai servir o cidadão para algum serviço, esse aplicativo que ele está lá no campo, ele tem que estar de uma forma integrada com o ERP se ele não tiver integrado, vai ser mais complicado, vai ser mais difícil manter a produtividade, né? Do processo. Veja, eu tenho visto em alguns casos práticos, né, que a gestão de projetos, a gerência de projeto, ela muitas vezes é feita em cima de uma planilha Excel, né, onde você Uhum. coloca algumas datas, alguns Isso. valores, alguns recursos e a coisa é feita muito manualmente, né? Que tipo de soluções você vê? Ou seja, isso é realmente uma solução boa? Ou nós temos outras ferramentas para fazer esse tipo de gestão de projeto? Você tem essa dicotomia mesmo. Às vezes o gestor ou o usuário chave que precisa utilizar essa ferramenta, você tem o ERP oficial e você tem aquela planilha que ele guarda como um backup, né? Ou seja, deixa eu ver se o sistema está funcionando certo, eu vou conferir na minha planilha primeiro para ver se o sistema está certo. É um problema, né? Realmente é um problema quando isso acontece, né, Noronha? Mas, enfim. Bom, me conta você. Eu sei que você teve uma experiência muito grande aí no interior do Brasil, em vários estados, né?
sempre acaba tendo algum caso que seja meio alguma anedota, alguma coisa. Tem algum fato curioso desses processos de gestão que você possa... Olha, eu tive, assim, eu acho que o principal é quando você vai trabalhando em várias regiões do Brasil, e eu trabalhei em projetos no Acre e em Palmas, por exemplo, justamente o aspecto das pessoas, tá? Eu acho que um GP, um gerente de projeto, ele tem que ter habilidade muito forte de gestão de pessoas. E nesse caso, se você vai, por exemplo, nos projetos que eu trabalhei em Palmas, com a Secretaria de Governo lá do Tocantins, as pessoas eram contratadas uma parte do Sul, porque às vezes a característica da pessoa, não estou fazendo críticas, mas às vezes o gestor contratava alguém do sul do país para poder atender, porque na região você não tinha o recurso disponível, não tinha a pessoa com o perfil adequado. É interessante isso, Alguns seu comentário, né? Então, no Acre também, eu tive um projeto lá de governo eletrônico, participei de lá, e também é a mesma característica. Muitas pessoas eram contratadas, uma questão de skills e de habilidades para atender determinado requerimento do projeto, mas não era contratada na região, era contratada em outras partes do... É um problema fundamentalmente de capacitação, né? Você precisa ter as pessoas capacitadas com os conhecimentos, experiências, né? Digamos, e aprendizado, né? A formação adequada para usar novas tecnologias que são muito mais produtivas, né? São muito mais inovadoras muitas vezes, né? Qual Exatamente. seria a tua recomendação, Noronha? Nós estamos quase chegando aqui no fim da entrevista, mas qual seria a tua recomendação para as pessoas que querem se dedicar à parte de gerência de projetos? Como é que elas têm que se formar? Qual é que é o caminho para chegar a ser um bom gestor de projetos? Eu acho que o mais importante, talvez, você citou algumas certificações que eu tenho, antes das certificações, eu acho importante, a certificação nada mais é do que um selo, né? É um selo de garantia, mas eu acho que mais importante do que isso é você ter a prática, né, da experiência em projetos mesmo, trabalhar e ter vivência, ter vivido projetos e começar como, por exemplo, um shadow, um consultor shadow, com um consultor mais experiente, que já tenha as manhas, dependendo do projeto que você trabalha, se for usando a metodologia ágil ou tradicional, mas é você colar num consultor mais experiente inicialmente e tentar absorver dele tentar absorver dele o que ele viveu na prática, né? Porque 90% do que você usa é realmente da tua experiência prática, e os outros 10% é teoria, né? Então, a teoria ela é muito boa e ela te certifica, o PMI recomenda fazer o curso para certificação. Você tem que ter pré-requisitos, logicamente, para você poder fazer a prova, né, do exame do PMI, mas esses pré-requisitos, justamente um desses pré-requisitos é a experiência. Então, você não vai fazer um curso, por exemplo, para fazer a certificação e depois fazer a prova. Isso não acontece. Determinado número de horas que você trabalhou em projetos para poder ser habilitado para fazer a prova, por exemplo, da certificação PMP. Isso é só um exemplo, mas voltando à tua pergunta, eu acho que é prática. Sim. Nós estamos com um probleminha de áudio aqui com o Noronha, mas, enfim. Noronha, então, uma última pergunta que eu gostaria de fazer para você, antes da gente encerrar, dessa toda a tua experiência, você já recomendou o processo de como é que alguém tem que se iniciar nessa carreira de aprendizado com alguém mais experiente, né? Mas se você tivesse que escolher entre duas opções, entre fazer uma gerência de projeto voltada para a gestão de recursos e uma gerência de projeto voltada para a gestão de pessoas,
qual seria a chave, qual seria o principal, a sua decisão? Olha, hoje, depois de vários anos aí de experiência, eu ficaria mais com o lado das pessoas, viu? Realmente, eu acho que a parte técnica, a parte de recurso é importante, mas eu acho que mais importante que isso é você ter esses skills, essas habilidades para tratamento pessoal, porque o gerente nada mais é do que ele é um coordenador de comunicações entre pessoas. Então, se você não tiver essa comunicação, uma das áreas de conhecimento do PMI é a comunicação, eu acho que é uma das áreas mais importantes. A parte técnica, realmente, ela é obviamente importante, mas ela é aprendida, você estuda e aprende, mas a parte de relacionamento com pessoas é um pouco mais difícil de você aprender. Nesse caso, você recomendaria, por exemplo, um gestor de projetos fazer alguma coisa ligada à área de psicologia ou de relações com pessoas? Com certeza, com certeza. Eu acho que sim, porque às vezes eu mesmo contrato pessoas para trabalhar em projetos, recursos, que a pessoa ele é o suprassumo da base do conhecimento daquele assunto lá. Só que ele não tem a menor habilidade, por exemplo, para tratar com os usuários-chave do projeto. Então, eu prefiro pegar uma pessoa que não conhece nada, mas que tem uma grande habilidade de relacionamento com os gerentes, com os key users do projeto, do que trabalhar num, assim, o cara, ele tem PhD em gerenciamento de tempo do projeto, não funciona assim. Isso aí eu acho que por exemplo, nos meus projetos, eu pego as pessoas que têm mais assim, habilidade de relacionamento e a parte técnica fica como uma segunda, menos importante. As habilidades interpessoais, então, são extremamente importantes Eu nesse acho isso, projeto, né? com certeza. É isso. É mais um foco, já que cidade inteligente é voltada para atender o cidadão, o foco é na pessoa. Quem vai gerir a cidade inteligente também tem que estar focado para a pessoa que vai trabalhar com ele. Correto, correto, exatamente. É ver que aquele cidadão que vai buscar um serviço público, né, ele tem que ter essa habilidade de relacionamento, sim, com certeza. Sem dúvida. Flávio, olha, nós podíamos ficar aqui horas conversando sobre esses assuntos e outros mais. Tem muito Bom, material, a sua experiência é muito valiosa nessa área e com certeza será de muita utilidade para aqueles que estão escutando essa entrevista. Vamos marcar uma segunda. vamos sim. Eu, por favor, deixo aqui aberta a câmera para você se despedir dos que estão nos ouvindo e aí marcar depois uma próxima entrevista. Flávio, por favor. Tá bom, eu que agradeço aqui essa oportunidade. Espero que todos que estejam ouvindo a gente tenham tentado extrair alguma informação útil para suas carreiras e espero encontrá-los no futuro como colegas de profissão. Muito obrigado àqueles que nos ouviram até agora. Por favor, peço que se inscrevam aí no nosso canal, se não fizeram, e que marquem também no sininho que está aí em cima para receber mais notícias do nosso canal. Flávio, de novo, muito obrigado e até uma próxima reunião. Obrigado a vocês.